Momento Pet. Oferecimento Veste Casa Mega Loja. Entre, a casa é sua. É isso aí, olha, eu quero mandar um beijo muito grande pra galera da Veste Casa Mega Loja. Então, um trabalho tão bacana, eles estão com produtos tão legais, um espaço tão pet friendly. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora a gente vai falar de saúde dos nossos animais hoje no Momento Pet. Estamos recebendo o Dr. Adriano Caquete, que é veterinário e se especializou em ozonoterapia. Adriano, obrigado pela presença. Obrigado, eu. Que alegria ter você aqui. Vamos explicar para o pessoal o que é ozonioterapia. Muito bom. Ozonioterapia é uma técnica que é utilizada desde a Primeira Guerra Mundial para tratar ferimentos de soldados, né? E agora ela voltou a estar em alta. Por que isso, né? E por que eu fui atrás da ozonioterapia? Ultimamente a gente fala, olha, 70% das patologias respondem a esse tipo de coisa. 70% responde a esse tipo de tratamento. E aí a pergunta é, o que a gente faz com os outros 30% que não respondem, né? Então, não só a ozonioterapia, como outras técnicas que estão sendo desenvolvidas, as pessoas buscam o que fazer com esses animais que não estão respondendo à terapia convencional, ou como a ozonioterapia ou outras técnicas podem ser associadas para poder beneficiar e complementar essa porcentagem que falta na melhora dos animais, tá? E a ozônio veio a calhar, porque ela é uma ferramenta fantástica, né? O ozônio é uma molécula triatômica, ou seja, ela tem 3 átomos de oxigênio. Perfeito. Ela é formada através de um oxigênio medicinal, né? E esse oxigênio medicinal, ele passa por uma máquina que quebra essa molécula de ozônio e reagrupa a molécula de oxigênio e reagrupa em ozônio. Então ele transforma, uma máquina que transforma o oxigênio em ozônio. Isso, e aí existe dentro da seringa, uma diluição em ozônio e oxigênio. Então chama-se oxigênio-ozonioterapia. E existe uma concentração terapêutica desse gás, que dependendo de quanto a gente coloca no animal, de acordo com o peso, condição clínica do paciente, a gente estipula uma dose individual para cada paciente, ou por peso ou por volume, né? E condição clínica. E aí a gente tem os benefícios terapêuticos da ozonioterapia. Que são? Quais são? Para que serve? Em que casos a ozonioterapia é indicada? Eu comecei utilizando muito, minha área é a área de reabilitação. Né? Então eu comecei utilizando muito para problemas ortopédicos. Perfeito. Né? Então artrose, artrite, recuperação de cirurgia, animal com hérnia de disco, animal que era paraplégico, tetraplégico, que muitas vezes não tinha condição de realizar a cirurgia, ou até mesmo no pós-cirúrgico para ajudar esse animal a se recuperar. Né? Então é muito importante a gente ter um diagnóstico. Saber qual é o problema. Qual é o problema. Mas o que o ozônio faz? Por exemplo, vamos imaginar então pegar um caso como isso, hérnia de disco. O que o ozônio faz lá na hérnia de disco? Qual é o efeito dele ali, Adriano? Ele tem um efeito anti-inflamatório, né? Ele modula a inflamação, ele tira a inflamação, oxigena o disco, ali a região. Com isso, a gente tem uma remissão, ajuda na remissão dessa hérnia. Tem um efeito analgésico ali. Então, claro que existe uma série de... Não é só isso, Não é só isso, né? Mas... Existe um manejo e aí a gente consegue, dependendo do grau, fazer com que esse paciente melhore da dor e essa hérnia reduza, promovendo qualidade de vida para o animal. E claro que existem as hérnias que têm intervenção cirúrgica. Tá, mas por exemplo, o que é interessante, isso que você está dizendo, que existe, é uma terapia que, por exemplo, pode reduzir uma hérnia. Estou pegando o exemplo da hérnia só para ficar fácil para o nosso telespectador em casa. Você vai reduzir o tamanho da hérnia e reduzir as dores provocadas pela hérnia no animal. Sim. Sem medicação. Melhorando a hidratação desse disco, que é muito importante, porque o disco, quando o animal vai ficando velhinho, e principalmente os animais que são condrodistróficos, o que é isso? São animais que têm uma tendência a degenerar muito mais rápido. Por exemplo, um salsichinha. Com 6, 8 meses de idade, ele já começa um processo de degeneração das articulações. Então, nesses animais, a gente consegue fazer uma modulação e hidratar esse disco para que ele não venha a ter quadros de hérnia ou recidivas de hérnia.
Muito bacana, muito legal. Como é que é a aplicação do ozônio? Então, existem várias vias. As vias principais que a gente utiliza são as aplicações tópicas. Ou seja, no local. No local. Nas costas então, por exemplo, mesmo, nas costas, ou dentro de uma articulação, ou em volta de uma articulação. É uma seringa que aí você coloca... É uma seringa que está carregada com oxigênio e ozônio, né, na dose adequada, e você coloca nos locais onde você precisa tratar. Tá. Qual é o mecanismo de ação, por exemplo, da ozônio numa artrose? Imagina a articulação como se fosse um aquário. Tá? Então, os condrócitos, os fibroblastos, são os peixinhos desse aquário. E o líquido sinovial é a água desses peixinhos. Cada vez que um peixinho morre por uma doença crônico-degenerativa, ele libera uma substância tóxica na água desse aquário que chama metaloproteinase, que é tóxica para esse outro peixinho. Aí, que aí é tóxico e um vai matando o outro. E é uma doença degenerativa. Como que o ozônio age? Ele limpa esse aquário, ele inibe essas enzimas proteolíticas e faz esses peixinhos voltarem a se reproduzir. E aí os outros que não foram afetados vão sobreviver? Vão sobreviver. E aí, claro, você faz a viscosuplementação, você dá condroitina, glucosamina, ácido hialurônico. Você vai dar outros produtos. Exatamente. Mas primeiro você precisa limpar essa articulação. Tá legal. Tem um efeito importante para pelagem também? Tem até uma foto, não tem? Deixa eu mostrar a foto para a galera aí. Tem um antes e depois. Deixa eu mostrar. Sim, olha, sim. Inclusive isso é um Pomerânia, tá? Que é a mesma raça do Paçoca. Que são cachorros que têm muito problema de pelo, é muito comum. Ele tem uma falha grande, esse cachorro, né? É isso, é uma alopecia X, né? E esse animal, ele já tinha feito diversos tratamentos. E aí essa alopecia tem uma causa genética, não é? Tem uma causa, isso. Ainda está em fase ainda estão descobrindo qual a origem disso. Mas se você tosa, dependendo como você tosa o animal, desenvolve, existe parte hormonal, enfim, é multifatorial. A alimentação muitas vezes também, muitas vezes ajuda também. Então, a gente começou a fazer um tratamento ortopédico para esse animal. Tá brincando? O foco foi ortopédico. Exato. Foi fazer um tratamento de coluna nesse animal e também na articulação do joelhinho, que ele tinha um probleminha na patela. E é engraçado que quando a gente começou a aplicar o ozônio, começou a nascer o pelo. Cara, você tá brincando? Então... Foi um efeito colateral. Na verdade foi inesperado, mas isso a gente consegue explicar porque o ozônio, por ser O que ele faz? Ele oxigena o local, ele melhora a liberação de oxigênio dos pequenos vasos, né? E com isso a gente tem um estímulo ali local e aí você favorece o crescimento ali do pelo, né? Então tiveram alguns casos bem interessantes, não era a intenção, mas acabou tendo isso como benefício. Exatamente. É importante dizer, ele não é necessariamente uma substituição de um tratamento tradicional. Em alguns casos ele é uma substituição, em outros casos ele agrega. Olha, depende muito do diagnóstico, tá? Em muitos casos a gente tem um efeito sinérgico ao tratamento convencional. A nossa abordagem muitas vezes é multidisciplinar com outros colegas, ou ortopedista, neurologista, dermatologista, né? Muitas vezes esses animais já vêm fazendo um tratamento convencional e busca na ozonioterapia muitas vezes um complemento, às vezes um plus, o que está faltando ali para poder melhorar a qualidade do que está em processo de tratamento, de evolução. É também um preventivo? Ele pode ser utilizado como uma prevenção, como você fazer regularmente para você manter o teu animal mais saudável? Para alguns casos que a gente já sabe, algumas raças que poderiam já ter algum tipo de problema? Sim, na verdade, hoje a gente tem um código genético, né? Imagina que o código genético são as luzes aqui do estúdio, né? Então, você nasce com genes acesos ou apagados. Dependendo do seu estilo de vida, de como você se alimenta, se o animal tem muito tártaro na boca, né? Estilo de vida que o animal leva, tratamento muito antiparasitário, sem orientação de um médico veterinário, uma série de coisas. O que seja, acontece? A tal da automedicação. Automedicação, não era, exato. Tratamentos que inadequados. Você acaba acendendo genes que são ruins. E dependendo do hábito de vida animal, que come saudável, tem um tratamento periodontal constante, tem um hábito de vida adequado, você acende genes bons. Positivos. Sim. Então imagina que a gente nasce com esse painel e acende e apaga de acordo com o estilo de vida. Então você tem um interruptor, o ozônio age nesse interruptor. Imagina que tem dois lados ali no seu corpo. O lado negro da força, que são os processos degenerativos, inflamatórios, doenças crônicas, que é o Darth Vader. Legal. E imagina os Jedi, que é o NRF2, é o lado bom,
que faz transcrição gênica para o lado bom. Então, cada vez que você tem um hábito de vida inadequado desse animal, o Darth Vader vai lá e aperta um botãozinho daquele interruptor que acende, por exemplo, um oncogene que estava lá quietinho. O animal vai ter uma predisposição a câncer, ou uma doença degenerativa, ou uma série de coisas. Então, quando a gente faz o ozônio, a gente estimula uma via chamada NRF2, que são os Jedi. Os positivos. Então a gente silencia, o NRF2 ele age como se fosse um maestro orquestrando ali, silenciando os genes ele vai deixar que são inflamatórios, oncogênios, uma série de coisas. Então você melhora com certeza. Então pode ser um preventivo interessante. Com certeza. A partir de que idade você recomendaria, Adriano? Olha, o animal a partir de... Depende muito se ele já tem uma patologia já desde cedo. A partir de 1 ano de idade ele pode fazer, pensando, né, em modular a gênese. E claro, é um estilo de vida, melhorar a alimentação, qualidade da água que esse animal ingere, uma série de coisas. Combinando uma série de coisas. Sim, Você citou rapidamente o câncer, porque tem resultados muito positivos no tratamento de câncer, né? Então, a gente começou a ter muito resultado bom em câncer, né? Então, sempre é feita a avaliação por um oncologista para determinar o tipo de câncer e qual estágio que esse câncer está, se é um câncer inicial, se é uma fase proliferativa desse câncer. Independente disso, o câncer, o que a gente tem que entender? Que ele é a ponta do iceberg, ou seja, é um sintoma. Alguma coisa no meu organismo não está funcionando bem e gerou um câncer. Então imagina que hoje eu vou tratar só o câncer, a visão hoje bem restrita. Então eu vou lá, pego, tiro um tumor, né? Mas eu não tratei o organismo, eu não tratei o que gerou o câncer. Então a mesma coisa que eu pegar um peixinho que está num lago, aí esse peixinho por uma água suja, contaminada, desenvolveu o câncer. Eu pego esse peixe desse lago, tiro o câncer dele né? E volto ele para esse lago. Provavelmente ele vai ter um câncer novamente, porque eu não resolvi o problema. Isso chama-se medicina de terreno biológico. Né? Então, a gente faz essa outra parte com a ozônio, com a alimentação, que é a outra parte que o oncologista não faz. Né? Então, o oncologista ele vai tratar o tumor, isso que já se desenvolveu, e a medicina integrativa, o ozônio, vai tratar essa outra parte. Perfeito. De acordo com o que o tumor não gosta. Então, por exemplo, o que o tumor gosta muito? O tumor gosta de açúcar, né? Tanto que a gente, uma das coisas que a gente faz imediatamente é uma dieta restritiva de açúcar, né? Com o nutrólogo, passa com o nutrólogo para não faltar nenhuma vitamina, nenhum mineral, nem nada. Corrige os déficits de vitamina, por exemplo, vitamina D, que é importantíssimo, porque o animal não produz a própria vitamina D, então tem que ser suplementada. Isso é muito importante. E pouco oxigênio. O tumor ele odeia oxigênio. Então, o que a gente faz? O oncologista trata o tumor. E a nós da medicina integrativa, a gente suplementa esse animal, faz uma dieta restritiva de carboidrato e oxigena esse corpo, deixando um ambiente desfavorável para o tumor. Né? Então a gente faz essa via do outro lado, que também é super importante para que esse animal tenha qualidade de vida, consiga conviver com essa patologia. Pode ser feito para cães e gatos? Pode, cães e gatos. Gato é um animal normalmente um pouco mais estressado, que requer um pouco mais de cuidado durante os procedimentos. Mas nós temos resultados fantásticos também em gatos. Adriano, isso gera uma curiosidade interessante do nosso telespectador em relação aos valores. Então, deixa eu ver, acho que tem uma pergunta do telespectador a respeito disso. Deixa eu ver o que o pessoal perguntou, até pra gente dar uma ideia, mais ou menos, para as pessoas de quanto custa. Vamos ver a pergunta, deixa eu ver. Acho que é isso. Olha lá, sabia. Cristiane, em média, qual o valor de uma sessão de ozonioterapia? Dá uma ideia para as pessoas, mais ou menos, Adriano. Olha, depende muito do procedimento, da via que a gente vai fazer, porque existem vários procedimentos que a gente faz na ozonioterapia. Você falou sobre aquela local, tem uma que é muito comum, que é a anal, não é? A via retal, exatamente, que ela estimula, a gente chama de via sistêmica, ela melhora a oxigenação de todo o corpo. Né? As sessões podem variar de 100 até R$180. Dependendo do que for feito. Dependendo do que for feito. Se é uma infiltração, se você vai ter que fazer um bloqueio, enfim, uma série de... A recomendação disso é quando a pessoa é bom, né? A gente que é cachorreiro, a gente já chama de pessoa, não tem jeito. Quando o cachorro está em tratamento, a recomendação que você dá, o que é? É uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou quando é preventivo? Qual que é a média disso, Adriano? Isso é uma boa pergunta, porque assim, quando é preventivo, normalmente a gente consegue fazer, às vezes, até com um espaço um pouquinho maior. A gente está mostrando algumas imagens de um cachorro que tinha dificuldade para andar, né? Era uma hérnia de disco,
Né? E é uma salsichinha, né? É uma salsichinha bem gordinha. Gordinha, até, né? É. E ela chegou a ficar paraplégica, essa raça é bem comum acontecer. Caraca, cara, eu já tô vendo a diferença ali. E aí nós fizemos pelo menos acho que umas 12 sessões de ozonioterapia e ela recuperou os movimentos da patinha de trás. Né? Sensacional. E é importante a gente sempre falar assim, nós temos hoje existe uma equipe multidisciplinar. Claro, não é então, só, entendi. Claro. Então, precisou operar, né? O animal teve uma evolução, opera, né? Então, olha, esse caso foi encaminhado, isso de um colega, tinha perdido o movimento das patinhas. Perdi totalmente. E foi até um colega cirurgião que encaminhou, porque não tinha mais indicação cirúrgica. Nesse caso, já estava muito tempo paralisado. O que era? Era uma hérnia também? Era uma hérnia bem grave, que esmagou a medula. E para nossa surpresa, fizemos o tratamento, era até de uma aluna de uma faculdade. E aí, para nossa surpresa, depois de algumas sessões, começou a movimentar as patinhas. E nem era o esperado, porque já tinha passado o tempo de cirurgia, já era uma hérnia bem grave. Cara, você tá de brincadeira, bicho. Olha lá. Isso é incrível, cara. Olha isso. Começou a dar uns passinhos, eles começam a... Olha isso, cara. Meu Deus, é inacreditável. E aí depois foi para fisioterapia, para ganhar massa muscular, que é importante um trabalho em conjunto, né? Multidisciplinar, para que esse animal se beneficie com o tratamento. E foi a regressão da hérnia que permitiu isso? Foi a regressão da hérnia e o controle da inflamação, sim. Eu te interrompi porque eu fiquei empolgado com as imagens, desculpa. Qual é a frequência necessária, Adriano, para fazer isso? Então, nesse caso, por exemplo, de hérnia de disco, se o animal está com dor 2 vezes por semana. Tá legal. Tá. E aí a gente faz uma média pode ser de 10 até 20 sessões, dependendo do caso. Tá, para você baixar essa inflamação. Para tirar a inflamação e melhorar a qualidade dos discos. Porque o objetivo, na verdade, é que esse animal também não tenha recidivas de hérnia. Isso não adianta nada. Porque é um animal que tem uma degeneração constante. Então, o objetivo é a gente prevenir também. Porque às vezes você corrige essa, mas pode aparecer outras. Exato. Às vezes é super comum. O animal tem atrás, aí ele força a parte da frente, faz uma hérnia no pescoço. Então a gente já trata também, a gente acaba tratando também esse tipo de hérnia. E aí depois uma manutenção, por exemplo, ou aquela preventiva que eu te perguntei, aí qual seria a frequência disso? Então, esses animais que fazem esse tratamento, depois disso eles fazem uma manutenção, que pode ser, principalmente os que têm essa doença degenerativa, uma vez por mês, por exemplo, ou a cada 15 dias, depende muito. Porque são animais que têm tendência a degenerar mais rápido mesmo. Cara, muito legal. Adorei falar sobre isso. Eu sou muito fã da ozonioterapia, então eu tava apertando a agenda desse cara, não tava fácil de trazer ele aqui. É muita palestra, é muito curso, mas eu pedi porque eu acredito nesse tratamento, eu vi como ele funciona, então eu fico muito feliz de poder trazer o Adriano e dividir isso com vocês. Quem quiser te encontrar, como é que faz, meu irmão? Pode ser no nosso Instagram, @OzonioVetOficial. OzonioVetOficial. Ou Dr. Adriano Caquete. Também no Instagram. Isso, ou no telefone 11 5093 1063. Parabéns, meu irmão. Obrigado. Muito legal. Eu que agradeço. Esse cara morou na China, bicho. Ele foi estudar acupuntura, então ele gosta dessas coisas alternativas e aí isso é muito legal. Muito bom. Obrigado, muito bom ter você aqui. Obrigado. Mas só que eu não saio do seu lado. Você meu amigão. O tempo inteiro. Olha aqui, aproveitando então, porque a gente tá falando dos nossos pets, é por isso que a gente tá falando do nosso espaço Mais Pets na Veste Casa Mega Loja. Lá você vai encontrar variedade em produtos de higiene, ração com qualidade e preço de fábrica. Eu vou dar um exemplo para você, você vai se impressionar agora. Olha isso aqui. A gente tá falando sobre a importância de uma alimentação boa. Olha isso. Ração Super Premium Pro Ômega Adultos, raças pequenas, 10 quilos de R$ 109,90. Paçoca do céu, olha isso, cara. Por apenas R$ 69,90. Gente, é sério, olha o precinho vermelho lá no canto da sua tela. R$ 69,90, gente, é brincadeira. E você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros. É tudo para ficar fácil a tua vida. Tem ômega 3, ômega 6, nutrientes e minerais. A Pro Ômega foi desenvolvida para cuidar da pele e dos ossos do seu cachorro, para aumentar a longevidade do seu cão com qualidade de vida. A gente quer que eles vivam muito, mas que vivam bem, certo, parceiro? É ou não é? Tá bonito, hein? 8 aninhos de pura fofura, olha isso. Quem cuida, conhece e oferece o melhor para o seu cão. Na Veste Casa Mega Loja, a ração não passa por intermediários. Então ela chega fresquinha para o seu amiguinho. Ele vai amar, vai ficar radiante, igual paçoca e tapioca. Né, Nanico? Ei, beleza! Para saber mais, saber qual a loja mais pertinho de você, vestecasamegaloja.com.br. vestecasamegaloja.com.br. E para saber mais sobre os produtos da linha Pet deles,
clica lá na seção Pet Shop. Super fácil. vestecasamegaloja.com.br. Tem outros produtos muito legais, eu já falei. Tem cama, mesa e banho, tem cadeira, tem mesa, tem tudo para sua casa. Tem muita coisa bacana. E dá uma olhadinha, isso aqui é um papo meu e seu aqui, tá? Nem combinei com eles. Dá uma olhadinha que também tem ração a granel. Aí você compra um pote super bonito, aí você leva a quantidade que você quer. É mó legal, cara. Veste Casa Mega Loja, tem tudo para sua casa, tem tudo para sua família, tem tudo pro seu pet. Né, parceiro? Vai passear, vai dar um rolê, garotão. Vamos falar sobre os jogos de tabuleiro, estamos falando da família.